em conta. A gente não entende esses padrões, na verdade, né? E por conta disso, a gente fica boiando, né? Literalmente a gente fica boiando e sentindo, né? E sentindo dor, e sentindo desconforto. E aí tem alguns outros detalhes que vêm pra gente e que a gente, por não saber mesmo, né? Porque nunca ninguém falou isso pra gente, ou porque a gente não fez essa conexão, né? É justamente essa conexão com o inconsciente de compreender como os sonhos podem nos ajudar nisso também. Então, isso é um grande pilar que a gente trabalha aqui dentro da medicina simbólica, é o entendimento do que os sonhos, os sintomas e as sincronicidades estão querendo dizer para nós do ponto de vista simbólico, para que a gente possa traduzir isso em ações concretas no nosso dia a dia, quebra de padrões, corte de crenças, entendimento do que funciona e do que não funciona para nós, para que a gente possa, daí, na sequência, se desvencilhar disso. Então, assim, não é uma pessoa que está falando isso para você, é você próprio de um outro nível de consciência que está trazendo essa resposta para você. Essa comunicação está tentando ser feita, porém não consegue, né, a tradução daquilo ali. Então a gente aqui funciona como um canal de tradução para essas coisas, para que a gente entenda quais são as próximas etapas, o que que a gente tem que fazer nesse rolê para conseguir se livrar, né, dessas dores, desses sintomas, desses padrões muitas vezes, certo? Muito bem. Quem sonha aí, conta para mim. Pode mandar aqui para mim no chat, e vocês aqui do Zoom, da onde vocês estão falando. Se alguém sonha aí, manda para mim aqui também, tanto aqui no Insta quanto aqui no Zoom. E se tem algum sintoma recorrente, também pode mandar para a gente aqui, tá? Por quê? Porque a gente trabalha baseado nestas informações, né? Então, por exemplo, se a gente vai falar, vai trazer uma avaliação, vai fazer uma avaliação, a gente vai perguntar sobre isso, por exemplo, né? Alguém mandou ali Caratinga. Ah, a Lânia, Caratinga. O que quer dizer isso, Lânia? Conta para mim. Explica isso melhor aqui. E aqui no chat, se alguém tem alguma coisa falando, manda para mim aqui também. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte, primeiramente, primordialmente, como que eu cheguei nessa conclusão, não fui só eu, na verdade, né? Olha, alguém já mandou aqui, ó. Sonhei essa noite um sonho terrível, pesadelo. Pesadelo geralmente é alerta, né? Pesadelo é um padrão assim, que já deu, né? Já não tem mais para onde correr. O inconsciente está te dizendo, ou resolve, ou resolve. Tem uma próxima etapa. Quando não resolve, vem para o corpo, né? Se não entendeu no sonho, vem para o corpo, vem no sintoma, tá? É isso que acaba acontecendo. A ordem é esta, tá? Olha, alguém mandou aqui, ó. Sonhei que estava compondo uma canção e ela dizia: essa garota nova vai chegar a mudar a sua vida. E realmente eu não estou feliz no meu atual casamento. Olha só. Bom, muito bem, entendi, ok. Mas veja, é assim, ó, né? Isso sempre quer dizer, quando a gente sonha, gente, o sonho quer dizer 99,9% das vezes sobre nós próprios. São aspectos da nossa própria psique, tá? Então isso é importante deixar pontuado aqui, né? Então tem que entender que aspectos teus não estão legais, não estão felizes, não estão, né, sentindo talvez legais dentro disso, né? A outra mandou aqui, imagina o senhor vomitar fezes, você sabe o que quer dizer? Sim, sei, né? Falando dos sonhos, um pouquinho antes da gente entrar propriamente na parte, vamos dizer assim, na parte prática, né, do entendimento de como isso chega no corpo. Sonho com fezes são sonhos de sombra, de uma maneira geral, tá? São sombras que têm que ser trabalhadas aí dentro. E o vômito, tanto no sonho quanto no sintoma, se você for falar da simbologia deste, né? Ele indica contrafluxo, tá? Ou seja, é algo que tá tão engasgado, você tá engolindo tão à força que a tua psique não aguenta mais isso, né? E muitas vezes, gente, isso não fica só na psique, tá? Isso vem pro corpo mesmo, né? Aquelas pessoas que têm refluxo, né? E que têm facilidade em vomitar, ou muitas vezes, eu fiquei tão nervosa que eu vomito, né? Tem gente que acaba fazendo isso. Tem reflexo vagal no meio da jogada? Claro que tem. Nós já vamos entender como que isso funciona no físico aqui, né? Como é que isso traduz. Mas simbolicamente, isso quer dizer assim, a pessoa já não aguenta mais aquilo, já não aguenta mais comer aquilo com farofa, né? E aí acaba que a gente espere isso, manda isso embora, a contrafluxo, tá? Então isso é muito, vamos dizer assim, é um ponto muito sério, né? Quando a gente tem que lidar com isso, quando a gente está diante de uma situação dessa, seja ela no sonho, seja ela simbólica. Ah, mas sério em que sentido? Que sombras
eu preciso mandar embora, que eu não aguento mais engolir, falando do sonho que você me mandou aqui, tá? Então, é esse contexto, é esse aspecto que a gente tem que entender e enxergar, tá? Isso tudo, como eu falei para vocês, isso tudo reflete aspectos da nossa psique, contextos da nossa vida, aos quais a gente ainda não conseguiu colocar luz em cima. Então, o nosso inconsciente vem dando a letra, né? Começando pelos sonhos, depois pelas sincronicidades e, por último, nos sintomas, ok? Então, eu vou explicar para vocês aqui, eu vou trazer um diapositivo aqui para vocês. Nossa, quem é da época do diapositivo? Isso aí eu me sentia professora da quarta série. Slide, gente, tá? Slide, diapositivo é isso, tá? Ou seja, na verdade, é um esqueminha que eu tenho aqui, que eu gosto muito de explicar. Por quê? Porque o começo de tudo tá aqui, gente. O começo de tudo em relação à sintomatologia, em relação a como a gente, como o corpo trabalha com isso, como isso repercute no nosso corpo, ele tá aqui. Ele tá nessas duas grandes circuitarias da nossa cabeça, tá? Vamos dizer assim, isso é bem, de uma maneira bem leiga, eu vou trazer isso para vocês, ok? Se alguém tiver dúvida, pode ir mandando no chat aqui, ou aqui mesmo no Insta, vou deixar aberto aqui, tá? Mas como é que funciona isso? A gente tem dois grandes circuitos, duas grandes circuitarias. A gente tem o circuito, entre aspas, aqui, o adrenérgico, ou o circuito do medo, né? E a gente tem a circuitaria do núcleo accumbens, uma circuitaria que trabalha baseado no prazer, baseada na recompensa que a gente fala, né? Ah, mas prazer e recompensa é aquela coisa dos faço tudo que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não necessariamente, tá? É mais sobre um prisma de visão da tua vida, né? É como você enxerga a vida, certo? Então, quando a gente tá, o nosso corpo físico agora, tá? Tô falando do corpo físico. Quando o nosso corpo físico está trigado no sistema adrenérgico, né? Como assim, Carla? Então, assim, a gente vive achando que tudo vai dar sempre errado, que eu tô sempre correndo atrás do prejuízo, que tem sempre alguma coisa ruim que vai acontecer comigo em determinado momento, situação, etc. Ou eu vivo com medo, né? Então, quando eu tenho essa premissa, né, esse framework no meu cérebro, na minha circuitaria adrenal, e eu fico batendo nisso diariamente, o que que acontece? Primeiro, isso está só na mente. Só que a tua mente, os teus pensamentos, por exemplo, eles começam a amplificar emoções, né? Aí eles se transformam, se tornam o que a gente chama uma forma pensamento, um pensamento dotado de emoção. Então, a partir do momento que você constantemente tem isso na tua vida, e essas emoções, de uma maneira geral, são emoções que vão trigar esse sistema adrenérgico, basicamente é o medo, a sensação de ter que lutar, a sensação de, né, aqueles velhos jargões, né, matar um leão por dia, né, vamos para a luta, guerreiras, né, tudo isso, gente, é o inconsciente trabalhando, tá? Tudo isso é o inconsciente colocando isso no nosso framework, tá? Quando é assim e a gente, de repente, se percebe falando essas coisas, né? De uma maneira comum no nosso dia a dia, e isso é aceitável, né? O que acaba acontecendo? No inconsciente, isso começa a trabalhar com essas formas de pensamento, com esse tipo de emoção envolvido naquilo ali. E aí, quando isso acontece, o nosso corpo começa a responder. Como é que ele responde? Ele responde liberando, primeiramente, uma cascata inflamatória, pró-inflamatória, que a gente fala os mediadores adrenérgicos ou mediadores que vêm a partir desse booster adrenérgico que a gente fala. Como assim, Carla? Então, pense assim, ó, imagine que você realmente está numa situação de risco. Pensa uma coisa concreta mesmo, né? Sei lá, alguém furou o sinal e por um segundo quase bateu no teu carro. Mas assim, ó, triscou no carro, né? Na hora, o que que acontece? Talvez você não tenha percebido, você tomou teu reflexo, você teve teu reflexo. Só que, o que acontece? Teu corpo, naquela hora, já entendeu, uma ameaça à vida imediata. Quando isso acontece, imediatamente, o que que acontece? O nosso corpo é inundado de adrenalina, né? Assim, legalmente falando, de adrenalina. Tem outras coisas também, mas esse é o principal. Uma vez que isso acontece, esse corpo está inundado pela adrenalina, ele começa uma série de processos em cascata, que são processos de atividades que vão liberar, lá no final, mediadores pró-inflamatórios, né? Ou seja, eles vão trabalhar
em prol de uma inflamação aguda. Por quê? Porque o corpo entende que está nesse estado inicial ali, então ele precisa estar preparado para lutar e fugir. O lutar, leia-se logo depois, bom, se eu vou lutar, eu vou sofrer, eu vou ter injúrias, eu tenho que cicatrizar. Então o corpo já vai jogando tudo isso para a corrente sanguínea, para você ficar no teu estado de alerta máximo, teu corpo ficar no estado de alerta máximo. Cortisol vem junto nessa onda, né? E aí aquela história, o cortisol, ele é um hormônio que tem múltiplas funções no nosso corpo. E ele tem horário certo, entre aspas, aqui. Ele tem um horarinho certo para ser pulsado no nosso corpo. Quando é esse horário, cara? O ideal é de 6h30, 8h30 da manhã, mais ou menos. Ali é nesse horarinho que a gente tem o pulso de cortisol, que vai nos ajudar no nosso ciclo circadiano, ou seja, que vai fazer com que as coisas andem relativamente numa cadência, nosso corpo entender o que é o dia, o que é a noite, nosso corpo entrar no anabolismo, né? O nosso corpo começar a fazer as sínteses que precisa dentro dele, né? Mandar embora o que precisa mandar embora, as toxinas. E aí o que acontece? Numa situação dessa, digamos que foi 3 da tarde, isso aconteceu. Lógico que teu corpo soltou um pulso de cortisol naquele momento. E lógico que teu corpo trigou toda uma cascata que começa com a frequência cardíaca aumentada, depois com a pressão aumentada, com a frequência respiratória aumentada, com desvio da circulação para os órgãos principais, a gente fala circulação central aqui, os órgãos-alvo nosso, né? Por quê? Porque isso precisa estar bem estruturado e, claro, e um desvio também de fluxo para a circulação periférica, para os músculos poderem estarem aptos a trabalhar, correr, etc., lutar, né? Então, veja, gente, isso é uma coisa primitiva, né, no nosso cérebro. Foi isso que nos trouxe até aqui. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele não tem a diferenciação de se eu tenho um acidente que quase aconteceu comigo naquele momento, uma ameaça de assalto que porventura pode ter acontecido comigo naquele momento, ou se eu estou preocupada com a evolução de um filho na escola, se eu estou preocupada com a prova das crianças que vai ser no outro dia, se eu estou preocupada com o boleto que eu tenho que pagar e eu não vou ter como pagar. Entende? Então, assim, ele não entende o que é concreto e o que é não. Tudo isso para ele tem a mesma leitura. Tem uma ameaça à vida imediata aqui. Então, ou seja, eu tenho que entrar no sistema de luta ou fuga. Não tem escapatória. E aí, o que acontece? Então, pense que tudo isso que eu falei para vocês, né, que no caso aqui, ó, tá aqui, ó, para quem tá aqui no Zoom, ó, é todo esse braço aqui, ó. O que acontece? Tudo isso acontecendo uma vez só, ele faz essa cascata. Agora, pense essa cascata acontecendo no teu corpo 3 vezes na semana. Porque você está preocupado com o filho, porque você está preocupado com o boleto, porque você está preocupado, ou porque daí, no fim das contas, teve ainda um assalto na vizinha, que você achou que ia ser na tua casa, e etc. Então, isso numa semana. Agora, pense isso no teu corpo durante 2 anos contínuos, né? Uma questão familiar, um problema de saúde, né? De alguém na família, aquela situação, né? Às vezes uma doença terminal, e a família, e tem alguém na família que, ai, vai, não vai, aquela coisa, né, difícil de lidar, né? E pense isso, por exemplo, 20 anos na tua vida, em um padrão comportamental que talvez você não tenha se tocado ainda, de, por exemplo, doação extrema, né? Fazer, tem que fazer tudo para os outros, puxa vida, e aí lá no inconsciente, ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu estou fazendo, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, né? Pense isso 20 anos acontecendo. O que acontece? Esses mediadores, gente, assim, eles existem, eles estão no nosso corpo e eles vão começar, quando eles estão cronicamente sendo jogados na corrente sanguínea, eles vão começar a atacar as células do nosso corpo, a inflamar as células do nosso corpo. Exemplo clássico disso, né? Agora, até recentemente, assim, descrito, estudado, inclusive com um pouquinho mais de abertura para, entre aspas, o estresse, né? Que é onde todo mundo coloca nessa conta, né? Ah, é a vida estressante, ah, é o estresse, ah, tô na correria, né? Sempre esses jargões, né? É a síndrome plurimetabólica, síndrome X, e a esteatose hepática, que vem junto disso, né? A tal da gordura no fígado, né? Tem outros fatores que corroboram? Tem, mas há um tipo específico que trabalha dentro dessa síndrome, que não é uma síndrome incomum, na verdade, uma galera da população tem isso, e vocês já vão entender isso, é onde está chegando nessa conclusão, né? Agora, né? Fibromialgia, eu nem conto, eu já conto para vocês que é um padrão clássico
clássico aqui, né? Então, em relação à esteatohepatite ou esteatose, né? Isso vem sendo descrito com cada vez mais clareza, né? Que tem uma associação direta com o estresse, entre aspas, né? Então, a hipertensão, problema na tireoide, diabetes, o ganho de peso, e aí a esteatose. Ah, mas esteatose não é só fígado gordo, porque a pessoa come muita gordura e não faz exercício? É também, mas isso é só a gordura infiltrada. Quando a gordura inflama, né, que é o grande problema, né, esteatohepatite, né? Quando a gordura inflama, é que começa esse rolê. O rolê do estresse, né? Que daí a alopatia descreve pura e simplesmente como estresse, né? Mas às vezes não compreende que a pessoa às vezes está vivendo uma situação como essa, né? Uma situação que há décadas às vezes está trabalhada no corpo daquela pessoa, e esse corpo é um corpo que vive trigado no que a gente costuma chamar de modus operandi sobreviver. O sistema adrenérgico, ele é para nos fazer sobreviver. Então, o que a gente faz aqui nessa terra se a gente está nesse input e se a gente está trabalhado nisso o tempo inteiro? A gente sobrevive, não vive, né? Só que, gente, isso traz consequências para o corpo físico. Entende? Você pode viver isso um tempo só no mental, mas depois de um tempo isso vai descer. Isso desce para o físico. É o que acontece, tá? Então, tem vamos dizer assim, um outro braço, né? Esse outro braço de trabalho dentro das circuitarias neuronais nossas, né? Falando de uma maneira bem leiga, que é o chamado sistema de recompensa ou circuitaria neuronal do núcleo accumbens, né? Esse circuito, ele trabalha de outro jeito. Ele trabalha, como a gente fala, né? Com o prazer, né? Na fuga da dor, né? Que a gente fala, ou no prazer. Então, ele entende o quê? Momentos bons, memórias afetivas boas, momentos, entre aspas, de tranquilidade dentro da tua vida. Naquele momento, o que acontece? A gente não vai ter mais mediadores pró-inflamatórios trabalhando. A gente vai ter outros tipos de mediadores, sendo que uma boa parte deles serão mediadores que vão ajudar na regeneração do teu cérebro, sim, né? Neurogênese e neuroplasticidade, eles vão ajudar nas duas coisas. E aí, quando isso acontece, o que o teu corpo entende com mais tranquilidade ainda? Puxa vida, se tá dando tempo de ficar tudo bem aqui, né? Se eu tô conseguindo fazer, né, vamos dizer assim, trabalhar dentro dos meus mediadores para levar isso para o meu cérebro de uma maneira que ele consiga, inclusive, melhorar esse circuito, então ninguém vai morrer daqui uma hora. Então tá tudo certo. Então o que acontece? Eu dou espaço para o outro tipo de energia, que é o que a gente chama da energia criativa. A energia, e essa energia criativa do criar, gerir, nutrir, receber, ela vamos dizer assim, se a gente pudesse traduzir, vamos dizer, de uma maneira assim mais simples também, ela é o trabalho da energia do feminino. O feminino é assim, né? A essência do feminino. Ah, mas feminino que só mulher pode ser assim. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com gênero, com sexo, nada a ver, tá? Dentro de nós, a gente tem uma compleição, né? Uma integração de duas energias principais que a gente precisa delas aqui para a gente conseguir atingir o nosso equilíbrio, a nossa equidade, o nosso casamento alquímico, que a gente fala, o casamento da gente com a gente mesmo, é isso mesmo, operação alquímica, conjúnctio, né? Então, desta maneira, o que acontece? A gente tem essa complementariedade do feminino e do masculino, da energia do feminino e da energia do masculino na gente próprio, dentro de nós. E a energia do feminino é essa energia, é do receber, gestar, nutrir, é vaso alquímico, é receptáculo. Né? Ela não sai fazendo, atropelando. Não, não. Entende? O masculino faz isso, o feminino não faz isso. E a circuitaria, essa circuitaria de prazer ou de recompensa, ela só consegue amplificar, ou seja, né, trabalhar e ganhar mais espaço dentro do nosso cérebro, portanto, do nosso corpo, portanto, do nosso ambiente e, portanto, da nossa vida, se a gente consegue equalizar
essas energias. Senão a gente não consegue realizar esse trabalho. Ah, mas é possível da gente fazer isso, cara? É, gente. É um dos trabalhos que a gente faz aqui dentro da medicina simbólica, dentro da ICS Mentoring, que é a nossa mentoria, que eu vou falar hoje para vocês um pouquinho mais para frente. Estamos com a T7, a sétima turma aberta, uma mentoria em grupo. Dentro dessa mentoria da ICS Mentoring, uma das coisas que a gente faz é justamente isso. É esse treinamento psíquico. Porque, mas o que isso tem a ver com medicina? Então, o que eu estava falando aqui agora? Né? Que se a gente não trabalha isto aqui, o que vai acontecer? Isso vai descer, vai materializar. Isso vai se traduzir em doenças físicas e padrões de sintomas para padrões de simbologia dos sintomas e dos órgãos afetados, órgãos, sistemas afetados, certo? Então, aí você me pergunta, meu Deus, mas cara, nossa, mas eu achava que era só tomar um remédio e ficava tudo bem. Então, todo mundo achava, até pouco tempo atrás. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, que ainda acha isso. Estou dizendo que o remédio não é necessário? Obviamente que não. É como eu sempre digo, gente, acima de tudo, primeiro eu sou médica, né? Então, o que acontece? Só que eu vi que o meu trabalho como médica, sendo prescritora, só, né, passando remedinho, resolvendo que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vendo esse trabalho não surtiu o efeito que eu imaginava, que deveria ter nos meus pacientes, falei assim, não, tem alguma coisa que está fora do lugar aqui, tem alguma coisa, tem algo além? Tem algo além que está acontecendo e está acontecendo. Cada vez mais isso vem acontecendo. Então, por esse motivo, é que a gente trabalha dentro desses outros níveis de investigação. Primeiro, a gente fala do nível físico. A gente investiga toda a parte física. Dentro dessa parte física, viu, não tem nada diferente? Maravilha, né? Então, aí a gente vai para os próximos níveis, o nível mental e o nível conectivo de investigação. Só um minutinho, vamos ver, Dona Mari quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Espera lá. Oi, Dona Mari, fale. Boa noite. Acho que vamos escrever no chat, pode escrever no chat para gente, se a senhora puder escrever. Fica legal daí, tá bom? Escreva lá no chat que a gente fala. Mas, bom, gente, então tudo isso que eu tô falando. Olha, a outra falou aqui, ó, concordo por sofrer tanto com fibromialgia. Então, fibromialgia é um padrão clássico, gente. Fibromialgia, ele tem um padrão arquetípico clássico, tá? É o padrão da Deméter na sombra, né? É o padrão da mãe. É o padrão arquetípico da mãe. A Deméter, ela é uma deusa, né? Da arquetípica grega, né? Que representa a mãe, a fertilidade, né? E na história dela, Coreia, a filha dela é raptada, né? Vai para o submundo, depois come a Roma com Hades, vira Perséfone, a rainha do submundo, ou seja, ela sobe e desce, né? Tem bastante Perséfones aqui, né? Que eu sei, aqui na nossa egrégora, né? Mas o fato é que Deméter é o arquétipo da mãe, então é assim, ela dá, ela doa, tudo que ela toca floresce, então ela fica muito bem se doando para os outros. Só que a questão ela faz, 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 faz. Fazendo isso de uma maneira contínua, o que ela espera? Ela espera, e veja, esse espera, ele é inconsciente, tá? Ele não é consciente. Mas ela acredita que vão reconhecer isso. Ah, meu Deus, eu tô fazendo, eu faço tanto, eu faço tanto, eu faço tudo por todos e tanto, e ninguém vê. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer mais. Então, eu vou fazer mais. Daí, o que eu faço? Eu vou mais para fora. Eu jogo mais para fora. Eu dou, faço, faço, faço. E não olho para dentro. E se eu não olho para dentro e não faço para mim, não nutro a minha energia criativa, porque o feminino ele vive da nutrição. Nutrição do quê, cara? Nutrição da sua alma. Com aquilo que você gosta, com aquilo que faz teu coração pulsar, bater forte, né? Agora, o que acontece? Chega num momento que a desconexão é tão grande nessa situação que a pessoa não sabe mais o que ela gosta, o que ela acha, quem ela é, entende? Então, a coisa vai chegando num crescendo de tal forma que isso acaba se desconectando de quem ela é. E aí, a partir desse ponto, o que acontece? Isso vem pro corpo. Porque
a alma já desconectou dali. Então, o que acontece? Isso vem descendo, descendo, descendo. E aí, nesse tipo de padrão, a gente vê com muita frequência isso, é esse padrão de doação extrema, né? Daí, aí o que acontece? Aí o corpo começa a doer, a articulação começa a doer. A gente começa a não ter mais a capacidade de mobilidade, flexibilidade, agilidade que a gente tinha, né? Exato, ó, o Luiz mandando, o pessoal se afasta da sua essência. Ah, o Luiz mandou ó, insônia, né? Então, insônia é outro grande algoz, né, nos dias de hoje, né? São vários fatores, na verdade, né, se a gente for falar de insônia, tá? A gente tem primeiro um grande fator que é essa bagunça do nosso ciclo circadiano, né? Por conta do sistema adrenérgico, e também por conta do não entendimento do nosso biorritmo. De qual é o nosso biorritmo, quais são os nossos melhores horários para tudo, quanto tempo a gente precisa dormir de fato, né? Muitas pessoas às vezes acordam, né, arrastada pelo despertador, e na verdade ali é aquela pessoa que é matutina, não matutina extrema. Então são vários pontos, né? A questão do telefone, da rede social até muito tarde, né? É 10 da noite, 10 e meia. Tem gente que dorme olhando a TV, né? Assim, isso é luz, né? Isso dificulta a produção de melatonina, isso é péssimo, né? A gente precisa fazer higiene do sono nisso também. Afora o fato de que existem algumas horinhas ali da madrugada que são mais, vamos dizer assim, que chamam mais atenção no sentido é, do véu fino mesmo, né? Entre as dimensões, ali 3h30, 4h40, essas horas clássicas aí, né? E hora igual, se alguém já vai perguntar, que eu sei que tinha gente que estava interessada em saber isso aqui, hora igual, sincronicidades, né? Então, gente, vocês veem, isso são só pinceladas de acordo com o que a gente consegue descobrir dentro do que os sintomas trazem para a gente, né? Do que esses sintomas dizem para nós e o que simbolicamente eles significam. E aí, assim, mas aí, doutora, mas eu tenho sonhos e tal. Maravilhoso, melhor ainda, porque daí a gente consegue unificar as duas coisas para entender não só a raiz do sintoma, mas para onde esse sonho está apontando. Ou seja, qual é o caminho de cura, gente? Qual é o caminho de cura que eu tenho desse padrão, dessa situação? É o teu inconsciente que tá falando com você mesmo. É o teu eu superior tá conversando com você nesse momento ali. Ó, o Luiz mandou aqui, ó. A gente tem que fazer o controle de redes sociais, sem dúvida nenhuma. Por N motivos, né, gente? Por N motivos, né? Pelo tipo de conteúdo, pelo tempo de exposição, é, outras redes sociais nem falo para vocês, né? É o sistema de dopamina rápida, né, trigado diretamente na gente por muitas e muitas horas. Então, assim, para quem já é mais velhinho, né? Assim, digamos assim, mais idosinho um pouco, né? Tipo, nós aqui dos cabelos brancos, aí o que acontece? A gente não era dessa época, né? A gente não pegou isso aqui quando a gente era pequeno. Então, o nosso cérebro ele já está trabalhado, né? A questão é o adulto jovem, a questão são os adolescentes, as crianças. As circuitarias neuronais deles já não estão se formando legal. Isso aí é um problema, assim, de grande monta, de grande volume para se resolver na sequência, né? Então, se a gente próprio como adulto às vezes se pega nisso aí, você imagina quem nasceu com o dedinho rolando na tela. Você imagina quem é adolescente hoje. Isso é um problema, assim, de uma ordem bizarra mesmo. E os adultos jovens estão chegando também com essas questões, né? Muitas vezes eles não enxergam, eles não reconhecem isso, né? Mas é fato. Isso, vamos dizer assim, prejudica as circuitarias neuronais? Sim, gente, prejudica a circuitaria neuronal. Isso prejudica a evolução. Então, por isso que eu digo, qual é a melhor maneira da gente resolver esse tipo de coisa? É entender que isso existe e saber como trabalhar em cima daquilo ali. Ah, meu Deus, cara, mas como que eu vou saber isso? Isso aí é uma coisa cientista experimenta. Não, gente. São pequenas ações no dia a dia que você vai fazer melhorando, amplificando a tua circuitaria do núcleo accumbens e diminuindo, atrofiando essa circuitaria adrenérgica, porque a gente não precisa mais dela hoje como a gente precisava lá atrás, na pré-história. Isso é um fato. Não tem necessidade da gente viver trigado assim. Não precisa, tá? Ai, meu Deus, mas eu vou tacar. Então, aí a gente já vai para um outro momento, um outro ponto. Nem vou entrar nessa seara aqui. Eu só quero dizer uma coisa. Assim como a gente alimenta o corpo, a gente alimenta o cérebro,
Assim como a gente alimenta o cérebro, a gente alimenta o espírito. Então, tem várias maneiras da gente lidar com as situações que acontecem no nosso dia a dia, ou mesmo situações extremas, né? São várias maneiras da gente poder lidar com isso, tá? E aqui a gente traz uma possibilidade de a gente desenvolver a capacidade da gente triar as coisas, separar o joio do trigo. Aquilo que diz respeito a nós próprios e o que a gente pode mudar, transmutar dentro da gente, como a gente reage ao que acontece ali ao nosso lado. E tem coisas que estão fora do nosso alcance no sentido, são coisas que não tem como nós mudarmos, não tem como nós, vamos dizer assim, é, colocarmos o dedinho, né? Não tem, é muita prepotência nossa, né? Agora, óbvio, muito diferente de você fazer a tua parte, né? Fazer a nossa parte, a gente sempre vai fazer. E quanto mais a gente faz a nossa parte, eu digo assim, psicamente falando, melhor o nosso campo fica, melhor o nosso entorno fica. Ou seja, isso melhora o todo. Você fazer a tua parte, melhora o teu entorno. Melhora o campo, melhora o todo, certo? Ah, cara, mas como é que eu faço isso então? Então, dentro do setting das nossas mentorias, aqui especificamente da ICS Mentoring, uma das coisas que a gente fala é justamente esse tipo de treinamento. Mas como assim treinamento, cara? Sim, a gente estuda isso, né? Eu trago para vocês durante 4 semanas os 4 principais pilares dentro da medicina simbólica para que a gente compreenda essa base, para que a gente compreenda os padrões de sintoma e quais são os mais comuns, aonde o teu se encaixa naquilo e como eu reverto isso. E, paralelamente a isso, a gente tem uma outra grande ação, um outro grande ponto de ação dentro da ICS Mentoring, que é um grupo específico para sonhos e interpretação de sonhos, que se chama Dream Sessions. É um grupo riquíssimo de trocas assim, fenomenais, muitas curas. Por quê? Quem tá lá, você tem a opção, claro, de participar ou não desse grupo, se você não quiser, não sonha, não quer, né, conversar, tudo bem. Mas eu digo uma coisa, às vezes só tá lá, né, essa egrégora, né, essa energia, já muda muita coisa, já depura muita coisa, já melhora muita coisa, gente, tá? Então, além dessas 4 semanas com esses 4 pilares da medicina simbólica, para a gente entender aonde está o nosso sintoma, onde está essa raiz, né, do nosso sintoma base, para entender como eu posso transmutar aquilo ali, para entender o que, que eu preciso fazer aqui no concreto, que ações aqui no concreto eu preciso fazer para me livrar disso aí, e de uma vez, né? Então, para além disso, o Dream Sessions é um grupo de trocas de sonhos, simbologias e interpretação de sonhos. Esse grupo Dreams, quem entra nas turmas de mentoria agora, quem está entrando agora nesse primeiro semestre, vai ficar, tem o acesso por 6 meses nesse grupo, gente. Então, vejam, além das 4 semanas dentro da medicina simbólica, né, falando da ICS Mentoring, além do Dream Sessions, que é esse grupo de sonhos, interpretação de sonhos e simbologias, tem trocas riquíssimas, que tem também sessões quinzenais, e um e-book que a cada fim de mês vem com os 3 melhores sonhos descritos e com a simbologia colocada. Ou seja, a gente já tem um livro, na verdade, é um e-book aí de mais de 100 páginas já, que a gente tá, já estamos aí praticamente na nona edição, se eu não estou enganada, né? Então, a gente tem esses 2 pilares principais de encontros. A gente tem o grupo de WhatsApp para trocas, tira dúvidas, né? Interação, uma comunidade mesmo ali, né? A gente tem todo o material gravado da medicina simbólica para que você consiga entender, separar, depurar as coisas que fazem parte daquilo que você está sentindo e o que não faz, para daí você poder ter esse entendimento, para poder trabalhar e falar sobre isso dentro das sessões e etc. É um grupo maravilhoso, né? Então, a gente está com as vagas da T7 abrindo hoje. Essas vagas vão ficar abertas de hoje até amanhã à noite. O valor da nossa mentoria, bom, tudo isso que eu falei para vocês, basicamente são 2 mentorias em uma, né? Se você for prestar atenção, né? É a ICS Mentoring e Dream Sessions. Uma mentoria que são 30 dias e uma mentoria que são 6 meses, né? De grupo, de interação junto com a gente, tá? Então, vejam, para pensar assim, tranquilamente daria para cobrar 3.500 a 4.000 reais nessa mentoria pelo tempo de acompanhamento e a profundidade, e principalmente os resultados, né, gente? As curas que a gente tem ali dentro, né? Mas, de hoje até amanhã às 18 horas, esse valor vai ficar em R$ 997 ou em 12 vezes de R$ 100,10.
Ou seja, né, gente, uma pizza no final de semana. Mentira, mais barato que uma pizza no final de semana, porque eu comprei uma pizza, foi ontem ou domingo, e saiu quase R$ 200, com Coca-Cola e tal, etc, né? Mas, anyways, o que eu tô querendo dizer para vocês é, gente, quanto custa ficar nesse estado que você tá hoje? Quanto custa ficar sem dormir? Noites a fio, para quem tem insônia, né? Nossa, Deus o livre, gente, sono é sagrado, pelo amor de Deus. Quanto custa acordar todo dia com dor e tomar todo dia anti-inflamatório e aí arrumar uma gastrite por causa do anti-inflamatório para depois você ter que tomar mais um remédio? Ou seja, é aquela história, cola um band-aid atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Quando na verdade o que você tem é alguma questão ou no mental, ou no conectivo, que talvez você não tenha nem acessado ainda, e talvez você já esteja recebendo essas informações, esses sinais do teu inconsciente, né? Então, se você está preparado, está pronto para entrar com a gente nessa, eu vou deixar aqui para vocês o link. Quem está aqui no Insta, digita ICS para mim, que aí eu já vou mandar para vocês o link também, caso vocês já queiram, né, participar. Lembrando que isso vai ser válido até amanhã, às 18 horas. Depois a mentoria volta para esse valor normal dela, que aí seria o valor de R$ 3.500, tá? Hoje, R$ 997, ou 12 vezes de R$ 100,10, né? Então, é como eu disse para vocês, até quem tá aqui no Insta, quiser mandar alguma dúvida, né, algum sonho, etc, pode mandar. Aí você fala, mas cara, mas você faz a interpretação de sonhos junto com a gente? Sim, gente, exatamente. O nosso acompanhamento é um acompanhamento direcionado, orientado e pessoal, né? É um acompanhamento pessoal. A gente, dentro do grupo, a mentoria é em grupo, o acompanhamento é individual. Por quê? Porque cada um que manda um sonho lá, tanto eu quanto a Yolanda, lemos, interpretamos, mandamos os insights. Cada dúvida de sintoma, etc., a gente trabalha dentro das aulas. E o que, que a gente vê? A gente vê as pessoas se levantando da onde elas estão. A gente vê as pessoas melhorando, zerando o sintoma, ombro congelado, perda de peso, de verdade, perda de peso. Inclusive, mentoradas minhas já de lá de trás, acho que ela não está aqui, a Débora, querida. Problema hepático, né? A paciente cirrótica, né? Estava assim numa situação bem complexa, fazendo a mentoria aqui com a gente, melhorou muito, reverteu cirrose? Claro que não, porque cirrose é cirrose, né? Já tá lá, tá colocada lá, mas ela conseguiu baixar muito a graduação dela dentro da lista, ao ponto dela ficar tão bem que ela pôde ficar semiativa, como a gente fala, tá? Então, para quem quiser, tiver interesse, vai poder digitar ICS aqui. Quem está aqui no Zoom já pega o link que está aqui para poder utilizar e pode falar com o nosso WhatsApp. Quem tiver interesse, fala, é o Vitor, são os Vitors, né? Nosso time, tá, de suporte, que vai poder atender vocês durante esse período agora. Lembrando, se você está aqui e quer avisar que você esteve na sessão, tanto aqui quanto aqui, é só dar um oizinho para mim aqui no direct ou falar aqui com o Vitor, nosso suporte. Olha a Silvia mandando aqui, ó. No primeiro dia que eu entrei no grupo, comecei. A Silvia é mentorada. Comecei com conexões dos sonhos e os sonhos do grupo, já senti uma melhora enorme, geral e incrível. Sim, a Silvia não sonhava, né? Fazia quase 10 anos. Ela entrou no dia seguinte, ela começou a sonhar, tá? Então, assim, gente, as curas que acontecem são muito importantes. A questão é, já deu para você? Já deu para você de sintoma? Já deu para você de dor? Já deu para você de, tipo, priorizar os outros, tudo, todos, menos você mesma? Se chegou nesse ponto e você tomou a decisão, tipo, deu, não aguento mais, quero me livrar disso aí, tô virando a chave, quero seguir com isso aí, quero entender o que o meu inconsciente está falando para mim, quero conversar com essa dor, para eu entender o que essa dor está querendo dizer para mim, e a partir desse momento eu conseguir me liberar. Se é o teu momento, manda um oi para mim aqui no direct, quem tá aqui no Insta, e quem tá aqui no Zoom, entre em contato com os Vitors, que são do suporte. Olha a Yolanda mandando, ó. Ver a cronologia de todos através dos sonhos ou da melhora dos sintomas é impressionante. E a Yolanda é médica também. A Yolanda, inclusive, está fazendo a formação com a gente, da parte de formação da medicina simbólica mesmo para terapeutas e profissionais de saúde. Ou seja, está incorporando isso ao seu consultório diário também. Por quê, gente? Porque assim como nós, né, eu, Yolanda, a Silvia, que também trabalha com isso, né,
que está aqui com a gente já percebeu que não adianta ser um prescritor, não adianta só dar remédio, não adianta. É importante o remédio? Claro que é. Resolve o problema? Ele resolve. A maioria das vezes ele resolve temporariamente, porque tem alguma coisa mais a fundo, tem alguma coisa mais além, tem alguma coisa lá no inconsciente e que às vezes a pessoa não entendeu. E tudo bem, porque, né, a gente não nasce com esse conhecimento, ok, né? Isso tudo é estruturado agora, né? Claro, óbvio, tem desde os princípios alquímicos de 3.000 anos, né, antes de Cristo, né? Até Jung, que trouxe com riqueza toda essa simbologia, todo esse entendimento, né? E o trabalho agora das especialidades médicas, né, que estão começando a colocar o pezinho nessa água, né? Neuroimunopsicoendocrinologia, né? Medicina integrativa, estão começando a ver isso aí. A nossa resposta ela já está na gente. Ela já está, só que a gente não sabe acessar, a gente não sabe essa linguagem. Então, se você quer entender o que raios teu self está falando para você, que você não aguenta mais de dor, que você não aguenta mais de sobrecarga, que você não aguenta mais de sintoma, ou, né, de tentar virar essa chave e mudar o padrão, fale com a gente aqui. Fale com a gente aqui, que aqui talvez a gente possa te ajudar trazendo um pouco de luz para esse lugar que às vezes a gente não enxerga, porque é assim mesmo, né? Os outros, às vezes, de fora conseguem enxergar melhor. A questão é o que esses outros vão te orientar, né? Qual o conhecimento, qual é o braço, né, que essas pessoas vão poder muitas vezes te ajudar. São variados? São variados. Aqui na medicina simbólica, como é que a gente trabalha? Através dos níveis de investigação, físico, mental e conectivo, e através do entendimento dos sonhos, sintomas e sincronicidades do seu corpo. Ou seja, são as respostas que você mesmo está recebendo que a gente ajuda a traduzir para vocês. Certo? Combinado? Alguma dúvida, gente, que alguém tenha? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para mim. Quem tem interesse na mentoria aqui do Insta, manda um direct para mim, tá? Se quer saber mais informações, ver como é que é e tudo mais dessa condição que a gente está fazendo até amanhã, né? E quem está aqui com a gente, a Mari, a Silvia e Yolanda, né? Samsung, a Lana, o Luiz que estavam aí, né? Dei um oi lá pro Vitor, né? Que eu já mandei aqui no nosso link, que ele vai poder assistir vocês também aí, tá bom? Combinado, gente? Um beijo, então, para quem fica aqui do Insta, para quem está aqui no Zoom também. Um beijo para vocês. A gente se fala na sequência, então. Espero vocês na nossa turma, ok? Ai, de novo de azul, Yolanda. Eita, Lelei. Mas é só no uniforme essas mulheres. Nem se falam. É isso, né, gente? Chamada conexão. Ah lá, também tem. Também tem um azul lá. Muito bom. Beijo, mulheres. Obrigada. Até mais.